E aí, pessoal, bom dia. Estamos aqui novamente para honrar e glorificar o nome do nosso Deus, pois é o único Deus vivo, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Nós precisamos, pessoal, buscar a Deus enquanto há tempo. A palavra de Deus diz, pessoal, buscar a Deus enquanto há tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Daqui a pouco, pessoal, tá tão perto, né? Mas nós não sabemos dizer o que vai acontecer. Por isso nós temos que ter cuidado com as nossas vidas. Por quê? Porque nós somos responsáveis diante de Deus pelas nossas vidas, pessoal. Né? Deus, Ele nos fez do pó da terra. Deus criou o homem, né? E depois Ele criou a mulher. Viu que o homem estava só e precisava de uma auxiliadora, uma companheira. E aí Deus fez o homem dormir um profundo sono. E então Deus tirou uma das suas costelas e ali Ele fez a sua companheira. E por isso que a mulher deve estar sempre, né, junto com o seu esposo, com o seu marido, né, porque ela é parte do seu próprio corpo. Deus fez assim para que os dois fossem uma só pessoa. Entendeu? Então nós temos que ter um compromisso com Deus, porque Deus, Ele tem compromisso com aqueles que lhe servem em espírito e em verdade. Deus mandou o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para nos salvar, para nos libertar, o seu Espírito Santo para nos converter de todo mal, de todo pecado. Aí precisamos o que, pessoal? Precisamos dar testemunho da verdade, aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da nossa alma e confessarmos que só Jesus Cristo é o Salvador e viver em obediência, em santidade com a palavra de Deus. Nós temos que nos santificar, nós temos que nos separar deste mundo de pecado. Porque o céu é um lugar de santidade. Deus é santo e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É por isso, pessoal, que nós temos que nos santificarmos, porque Deus é santo. E para que nós se santifique, é preciso nós nos separarmos. Se lembra daquela história lá de Sadraque, Mesaque e Abednego? 3 servos de Deus. E tinha também Daniel ali. Aliás, eles eram 4, né? E aí, então, o que acontece? Que os 3 homens foram lançados na fornalha ardente. Por que eles foram lançados na fornalha ardente? Porque eles se separaram. Eles fizeram a diferença entre aquele povo. Eles se santificaram. Enquanto aquele povo servia aos seus prazeres, aos deuses mortos, né? Deuses que há vários deuses, mas deuses mortos, e só existe um Deus vivo, né? Que é o Deus criador dos céus e da terra, de tudo que nela há, entendendo? Deus que criou Adão e Eva lá no paraíso. Então, aqueles homens, né, daquele país lá, o rei fez, rei Nabucodonosor, né?
Foi Nabucodonosor. Eles criou lá uma grande estátua e disse que todos tinham que adorar aquela estátua. Foi Nabucodonosor, Senhor? Tinha que adorar aquela estátua, né? E aí, quem não adorasse aquela estátua seria lançado na fornalha ardente. Mas aqueles 3 homens, eles preferiram não adorar a estátua. E por isso eles foram lançados na fornalha ardente. O rei até deu uma chance para eles, né? Disse para eles: olha, vocês é o seguinte, vou dar mais uma chance. Se vocês se curvarem, quando ouvirem o som dos instrumentos, musicais, e vocês se curvarem, então vocês não serão lançados na fornalha ardente. Ele disse: ó rei, se Deus quiser nos salvar, Ele nos salva. Se não, mas nós não vamos nos curvarmos. Eles eram determinados. Eles sabiam o que ele queria. Pessoal, para a pessoa se santificar, a pessoa paga um grande preço. Aqueles homens pagaram um grande preço. Eles correram o risco de ser mortos na fornalha de fogo ardente. Mas eles preferiram morrer, se fosse o caso, do que servir a outros deuses. E aí o rei, quando tocaram as trombetas lá, tocaram os instrumentos de som, eles não se curvaram. O rei se irou e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Imagine só, pessoal. Ela já estava horrível de quente e aí aqueceram 7 vezes mais e jogaram eles dentro. Olha como estava tão quente que quando os homens foram jogar, os 3 homens lá dentro, as labaredas de fogo, elas lamberam os homens que foram lançar eles lá. Eles morreram. Os homens morreram. Mas os servos de Deus não morreram. Entendendo? Para você ver. Mas temos que entender uma coisa, pessoal. Que não é todos os casos que as pessoas são livres da morte. No caso de Estevão, por exemplo, Estevão foi apedrejado até a morte. E ele era um homem santo. Aleluia. Glória a Deus. Ele era um homem santo, ele servia a Deus. E ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele ali olhou para o céu e viu os céus abertos, aleluia, e viu Deus ali. Ele viu as maravilhas de Deus. E ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Entendeu, irmão? Isso aí é amor. Isso é amor, irmão. Ele preferiu morrer para salvar, né, a própria vida. A gente pensa, a rádio ali da Paz também está no ar. Eu gosto de ouvir a Rádio Paz, né? Pois é, era até para ter baixado um pouco mais, não baixei, mas tudo bem. Agora veja bem. Então, aquele homem preferiu morrer fisicamente, porque espiritualmente ele partiu para a glória, aleluia. Aqueles homens, 3 homens também lá na fornalha ardente, eles não morreram fisicamente e nem espiritualmente, né? Eles saíram da fornalha e o rei, naquele momento, ele viu e perguntou, ele disse: mas vocês não jogaram, não foi 3 homens lá dentro da fornalha? Ele disse: sim, senhor, foi. Ó rei, foi. Ele disse: mas eu vejo 4. E um tem a forma do Filho de Deus. Olha só. E aí ele disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, sai para fora. E saíram. E aí eles chegaram para perto
e ficaram olhando e cheiraram, até as roupas deles cheiraram, para ver se tinha menos cheiro de fumaça. Não tinha. Aleluia! Oh, glória a Deus! Nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles, pessoal. Nem sapiscou os cabelos do seu corpo. Olha, pessoal, já pensou? O livramento de Deus, como é maravilhoso. Então, o que eu quero dizer, pessoal, é o seguinte, que Deus, quando Ele quer, Ele livra a pessoa. Mas quando Ele não quer também, Ele deixa a pessoa passar também pelo aquele momento difícil também, e até morrer ali fisicamente. Assim aconteceu com o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Deus não faz acepção de pessoas, ó, pessoal. O próprio Filho dele, Ele deixou morrer lá na cruz do Calvário para nos salvar. Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, quando estava na cruz, Ele falou: Pai, passa de mim esse cálice. Mas, no entanto, Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Quer dizer, Ele também sabia que Ele tinha um compromisso também com a humanidade. Jesus tinha um compromisso com a humanidade, como Ele ainda tem, é eterno. Mas Ele só tem compromisso com aqueles que faz aquilo que Ele diz. Aqueles que Lhe seguem em espírito e em verdade, aqueles que se separam, aqueles que se santificam. Deus, maravilhoso. Deixa eu passar aqui um pouco, pessoal. Pois é. Então é isso, pessoal. Deus tem compromisso com o seu povo, com a sua palavra. Se o homem está diante de Deus, está buscando a Deus em espírito e em verdade, assim como Abraão, que largou a sua parentela, largou tudo e foi servir a Deus. Deus tinha compromisso com Abraão. Deus com 318 homens, aliás, desculpa, Abraão com 318 homens, ele venceu os reis que tinham vencido Sodoma e Gomorra naquele tempo, e tinha aprisionado Ló, seu sobrinho, com todo o seu povo ali, com todos os seu povo, né? Seus servos ali, levou preso. E Abraão ficou sabendo disso, e Abraão foi no encalço desse povo lá, desses reis, e Abraão venceu com 318 homens. Por que Abraão venceu um rei, aliás, os reis ali, com 318 homens? Se aquele rei tinha um grande exército. Agora por quê? Vocês acham? Porque Abraão estava dentro do plano de Deus, Abraão estava no projeto de Deus, Abraão estava se fazendo, o seu esforço, o seu sacrifício de santidade. É isso que nós temos que fazer, pessoal. É colocar Deus no centro da nossa vida, da nossa atenção, entendendo? É Deus em primeiro lugar, é crer, é ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão com 218 homens, Abraão venceu aquele grande exército, resgatou Ló, com seus familiares ali, com todos os seus servos, com todos os seus pertences. E na volta daquela batalha ele encontrou com o rei de Salém, e ali ele entregou seus dízimos. Aleluia! Dízimo é um ato de fé, é um ato de acreditar que você vai agradar a Deus,
e você vai prosperar, porque Deus dá a sua palavra. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, o cortador, né? O migrador. Deus repreende todo o mal. Deus repreende todo o mal. E você prospera. O inimigo não tem poder de tocar naquilo que é teu. Quando você está buscando a Deus em primeiro lugar. Quando você está buscando a Deus, está servindo a Deus com os seus bens, com a sua vida, o inimigo não tem autoridade nenhuma contra você. Ele tem que andar ao derredor. Aleluia. Porque ao redor quem anda é os anjos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então isso são atos de fé que nós temos que colocar em prática, colocar em ação no nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. Então é isso, amados. Vamos buscar a Deus enquanto podemos achar. Buscai a Deus e o encontrareis, se buscar de todo o coração. Entendendo? Deus já me deu vários livramentos, graças a Deus. Deus já me deu vários livramentos. Deus tem me dado grandes vitórias, aleluia. E maiores ainda é as que vêm pela frente. Eu digo para você que você fique esperto, rapaz, mulher. Se liberta dos desejos da carne, dos pensamentos desse mundo, que esse mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. E é preciso que nós tenhamos a atitude de dominar o nosso próprio eu e buscar para nós vitórias espirituais, agradando a Deus em primeiro lugar, para que Deus também se agrade de nós e nos conceda as grandes vitórias. Então é isso, pessoal. Essa é a palavra de Deus esta manhã para você, para o seu coração. Falo nessa manhã, mas eu não sei que hora que você pode estar assistindo esse vídeo. Pode ser à noite, não tem importância. É a palavra de Deus que se renova a cada instante. Deus te abençoa em nome de Jesus Cristo. Mas faz um esforço, faz um sacrifício, faz como aqueles homens. Larga tudo, porque aqueles homens largaram tudo para servir a Deus, né? Não estava nem aí se o corpo deles fosse queimado, virasse churrasco ali, virasse torrão ali naquela fornalha. Mas o que eles queriam era agradar, era servir a Deus, porque eles sabiam que mesmo morrendo ali fisicamente, eles não estariam morrendo espiritualmente. Porque o corpo, pessoal, esse corpo, ele não tem muita utilidade não, viu, pessoal? Ele só tem utilidade enquanto nós estamos aqui, nessa terra. Mas no mundo espiritual ele não tem nenhuma utilidade, né? A não ser que Deus queira levar nós em carne. Assim como ele levou Elias, ele levou algumas pessoas, né, em carne e osso. Mas eu acho que aí não é todos não, viu, pessoal? Quando ele vier buscar o seu povo novamente, Jesus vier, né? Aí as pessoas vão se encontrar com ele na glória. As pessoas vão se ressuscitar, né? E vai subir para o céu. Vai subir para o céu. Quem morrer em Cristo, hein, pessoal? Prestem bem atenção. Quem tiver compromisso com Deus, com Cristo, vai ser ressuscitado para a vida eterna. Quem viveu em obediência à palavra de Deus,
quem largou os interesses e os desejos da carne, tá? Ninguém vai se enganar não, achando que todo mundo é de Deus, não, tá? Nem todo mundo é de Deus, tá bem? De Deus são aqueles que servem a Deus, tá bom? Você sabe que dentro de uma casa tem muitos filhos, às vezes, tem filhos que servem com amor e tem filhos que desprezam o pai e a mãe, tá? E abandonam até matam. Tem deles que até matam. Por isso que nós temos que ter cuidado, buscar primeiro a Deus e abandonar todo o mal. É o único jeito de nós vivermos eternamente. É servindo a Deus em espírito e verdade, através do nome santo do Senhor Jesus Cristo, que vive, né? Que morreu, mas que ressuscitou no terceiro dia e vive eternamente. Esse é o nosso Salvador. Amém, irmão? Muito bem, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo é quem nos converte do pecado. Mas para isso você precisa chamar Ele, convidar. Senhor Espírito Santo, por favor, dá-me uma chance. E me desperta, me converte, me ensina a viver em obediência, em santidade com a palavra de Deus. Quero viver eternamente. Aí você vai aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, você vai ser batizado, tá? Aí você vai viver em obediência à palavra de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não interessa quem seja, mas que você tem que amar o próximo. O próximo não é aquele que só está do teu lado, é aquele que você tem a oportunidade de conhecer, de estar ali com ele. Ele se torna o próximo. Pode ser lá do Japão, pode ser lá da Índia, pode ser de onde for, mas a partir do momento que você tem acesso, né, liberdade de estar ali com ele, ele é o teu próximo. Então ame o teu próximo como a ti mesmo. Amém, irmão? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Fique com Deus em nome de Jesus Cristo.